Olá! Inicia-se agora mais um podcast condominial. O tema hoje é complicado e único, né? Nós vamos falar sobre previsão orçamentária e prestação de contas. Então você, síndico, você que trabalha no mercado condominial, nos ouve, nos assiste, façam o seguinte, não se esqueçam, inscrevam-se para ter conteúdos condominiais em nosso site sindicosecondomínios.com.br e você receberá informações, cursos, treinamentos, pois a Empresários Brasil realmente pensa que a informação é tudo. Bom, hoje, para falar desse tema, eu tenho aqui no estúdio um convidado especial, né, que vai mediar comigo este podcast, que é o Dr. Tiago Natalio. Dr. Tiago Natalio, aproveite e já se apresente rapidamente para que todos possam conhecê-lo melhor. Perfeito, vamos lá. Bom dia a todos que estão nos assistindo e futuramente até aquelas pessoas que vão assistir a gente depois que esse podcast terminar. Fica aqui o meu agradecimento pela presença de cada um dos senhores. Espero que hoje nós possamos ter aqui uma conversa gostosa, uma conversa amigável, uma conversa que a gente possa construir. Mais uma vez, muito obrigado, Horácio, pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui mais uma vez na Empresários Brasil. E tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo com convidados aí de mais altíssima competência. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter muito a acrescentar nesse dia de hoje. Bacana! E temos também dois convidados especiais aí. O primeiro, o senhor David Pinheiro, que é síndico profissional. David, se apresente também. Olá, Horácio. Primeiramente agradeço aí o privilégio de estarmos aqui presentes, né, para esse bate-papo. Eu sou dono da DSP Síndico Profissional desde 2017, né, que é o ano de fundação, e de lá para cá vemos procurando aí prestar um serviço de excelência aí para os condomínios que nós atendemos para nossos clientes, né, e sempre crescer e buscar conhecimento, e aqui é uma ocasião mais que apropriada para fazer isso, né, buscar e transmitir o conhecimento que nós temos para todos. Bacana! E recebo também o senhor Rodrigo Nascimento, que é do Grupo Rodrigues, administradora de condomínio. Seja bem-vindo e se apresente também. Olá, senhores, bom dia, um grande prazer estar aqui, obrigado, Horácio, pela oportunidade, pelo convite. Bom, estamos lá no Grupo Rodrigues trabalhando vamos fazer 30 anos de mercado agora no ano que vem, e eu estou lá desde os meus 15 anos de idade, trabalhando com administração de condomínio, então eu espero trazer essa experiência aqui para esse dia de hoje, poder contribuir com os debates. Então agradeço a todos aí pela audiência desde já e agradeço a você pelo convite. Legal. E para quem não me conhece, o Horácio Coradão é presidente aqui da Empresários Brasil, onde nós temos 90% da nossa força dedicado ao mercado condominial. Então, você síndico, inscreva-se em nosso site e receba conhecimentos e informações. Isso é primordial para uma boa gestão. Bom, Dr. Tiago, vamos dar início então a esse tema? Vamos lá. Acho que de modo geral, né, nós poderíamos aí pontuar, começar aqui com o Dr. Rodrigo, para que ele falasse um pouquinho sobre a previsão orçamentária em si, conceitualmente, e algumas dicas iniciais, só para que a gente possa dar uma introdução sobre o assunto, e obviamente depois a gente vai aprofundando aí os pontos. Bom, Dr. Tiago, previsão orçamentária é um assunto bastante delicado, porque ele vai nortear a vida condominial durante aquele ano fiscal, vamos chamar assim, né? Durante aquela anualidade. A previsão orçamentária, por ter essa característica de anualidade, ela é revestida de uma importância bastante relevante. Por quê? Se essa previsão orçamentária ela for equivocada, errada, se ela for desconexa com a realidade, possivelmente vai trazer problemas bastante sérios para este condomínio, para aquele condomínio, naquele determinado ano. Então, uma das coisas assim que eu gosto de trazer como administrador é previsão orçamentária. É um instrumento de ordem contábil, né, de ordem numérica, ali onde você vai desenhar todos os números daquele condomínio, mas que ele não deve ser feito nem só pela administradora, nem só pelo síndico. Eu sempre digo que é um instrumento de 4 mãos, no mínimo. Ou seja, o condomínio internamente, ali o síndico, o conselho, as pessoas que vão participar daquela gestão,
e a administradora com a parte técnica. Então você pega esses dois atores aí no cenário condominial e trabalha a construção de uma previsão orçamentária, que não é, Dr. Tiago, uma precisão orçamentária, né? Ela é uma previsão, ela deve ter ali estimativas de gastos, projetos, estruturas que o condomínio vai alcançar dentro daquele determinado ano fiscal. Então é um documento de suma importância, mas que deve ser debatido com muito cuidado, e eu espero que hoje a gente consiga construir essa ideia aqui bastante profundamente. Sem dúvida. Você até tocou num ponto que seria, às vezes, não olhar só para esse momento, né? A gente tem que ter uma visão dinâmica, uma visão do síndico em si. Então, eu gostaria de saber do David um pouquinho, principalmente, David, quando você assume um condomínio, você passa a ser síndico desse condomínio, como você costuma, num primeiro momento, fazer o estudo dessa previsão? Porque às vezes a gente tem uma assembleia em que você acaba assumindo uma previsão aprovada de uma gestão passada. Então, como que você costuma fazer nesse início de gestão? Bem, depende muito do início dessa gestão, por quê? Ou do condomínio especificamente, porque às vezes nós temos aí condomínios para implantar, né? Então entramos num condomínio para fazer a implantação do zero, né? Nesse caso nós contamos justamente com o auxílio da administradora, né? Que ela já tem um know-how ali de condomínios, talvez no mesmo perfil do condomínio que vamos implantar, né? E buscamos uma parceria com ela nesse sentido, novamente, como o Dr. Rodrigo falou, a quatro mãos desenhar, então, essa previsão orçamentária. No segundo momento, como você comentou, quando herdamos esse condomínio de outra gestão, nós passamos a analisar, né, o exercício anterior, né, todas as receitas e todas as despesas, para analisar profundamente mesmo contratos, né, verificar valores, se estão dentro do praticado no mercado, né, para que nós possamos desenhar justamente o perfil do condomínio naquela previsão, né? E fazer uma previsão realmente assertiva, né, para que não tenhamos problemas no futuro, né? E aí entra essa questão não só das despesas fixas, né, que nós vamos considerar aí, mas também índices, né, que nós temos aí na economia. Precisamos prever esses índices que eles vão impactar a nossa previsão, né, durante o ano, conforme a economia, né? A economia ela sofre variação, né, durante o exercício, né, vigente. Então, levando todos esses critérios que parecem simples, né, em consideração, que podem impactar, eu acho que o sucesso é garantido nessa questão. Entendi. Faço essa consideração até porque às vezes é comum a gente observar na própria eleição de síndico, algumas administradoras ou alguns síndicos até usam de uma estratégia de colocar o item de previsão orçamentária posterior à eleição. Até porque vai ter um novo síndico que às vezes gostaria de ter uma nova visão sobre o assunto ou um pouco de tempo para estudar essa previsão. Então eu já tenho visto isso aí até acontecer na prática, síndicos que às vezes eles são eleitos e eles pedem ali algum prazo para que seja feito um estudo diferenciado. Às vezes quando a gente tem uma troca de síndico, a gente também acaba tendo ali, vamos dizer assim, algumas divergências. Então muitas vezes as pessoas se utilizam desse formato. Isso acontece muito lá, doutor? Acontece. A questão da previsão orçamentária, ela acaba sendo um instrumento daquela gestão. Às vezes aquela gestão tem um certo planejamento e a nova gestão não vai ter aquele mesmo ideal, até porque quando você fala, por exemplo, destituição de síndico, muitas vezes acontece, tem acontecido até com uma certa frequência no Brasil. Eu vejo isso como um movimento, as pessoas aprenderam que o mau gestor tem que ser colocado para fora. Então, infelizmente ou felizmente, nós estamos amadurecendo nesse sentido. Eu digo felizmente porque é um crescimento social do mercado condominial e infelizmente porque nós temos maus profissionais que acabam tendo que ser retirados. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, no processo de destituição, você tem uma gestão que terminou abruptamente, né, foi interrompida antes do prazo. Muito dificilmente quem assume nesse ambiente político conturbado ali do condomínio, vai conseguir gerir com a previsão da gestão anterior. Vamos imaginar que é apenas um término de mandato. Terminou o mandato. Quem assume ali o novo síndico, a nova pessoa
a ser eleita, às vezes ela precisa justamente desse time, desse tempo, para ela poder avaliar quais são os projetos, reavaliar contratos existentes, estudar qual o planejamento, onde ela pode cortar gastos, combater inadimplência, equalizar melhor ali o fluxo de caixa, coisas do tipo. Então, realmente, isso acontece muito. Muitas vezes o gestor que está chegando, ele pede justamente um tempo para conseguir se inteirar das necessidades daquele condomínio e poder desenvolver uma previsão orçamentária mais assertiva, né? Entendi. Posso complementar? Só complementando também, às vezes o que acontece nessa situação é que, às vezes, se a gestão anterior não fez a lição de casa, né, devidamente, a previsão orçamentária dela que impacta diretamente na cota, né, condominial, e aí você começa a fazer uma análise mais aprofundada, mais ideal ali para aquele exercício, né, que se passou, e aí você chega com uma taxa condominial, né, um reajuste, né, ali para aquela cota. Então, aí precisa ter um jogo de cintura de talvez convencer os moradores de que realmente a previsão anterior não era muito dentro do padrão do condomínio, né, não, as despesas não foram devidamente embarcadas ali, né, dentro dessa previsão, e no decorrer do ano a gente vai tentando reajustar o que foi orçado e junto com o realizado, né? Então acho que é possível sim contornar essa situação, né, de herdar uma previsão e ali ajustar ela no decorrer do ano, né? Rodrigo e David, como tratar os imprevistos? Alguma coisa na época de chuva, por exemplo, né? De repente começa a vazar tudo e é um montante de valor alto, por exemplo. Como que se trata esses imprevistos? Bem complicado, né? Quando nós temos uma casa, moramos sozinhos ali numa casa, nós já estamos sujeitos a imprevistos. Imagina numa coletividade condominial. Num condomínio que pode ser de 10 unidades autônomas até 1.000, 2.000 unidades autônomas. Então, quer dizer, nós temos empreendimentos complexos e muito diferentes. Daí a importância de uma previsão orçamentária acertada. A previsão orçamentária ela nem pode ser baixa demais a ponto de não suprir as despesas e não conseguir criar um fundo de reserva saudável, e nem pode ser alta demais a ponto de fazer com que o condomínio tenha um caixa excessivamente alto, porque isso significa que ela também está errada. Sobrar muito dinheiro também é ruim, porque nós temos que imaginar que o condomínio não é uma entidade lucrativa, né? Ele objetiva tão somente fazer frente aos gastos. Então, um fundo de reserva adequado, né? Nós temos aí fundos de reserva que vão de 5%, na média de mercado, né, David, de 5% a 10% da cota condominial, ele costuma fazer uma frente a isso. E se você tiver uma previsão orçamentária com essa previsibilidade de inadimplência, de eventos extraordinários que possam ocorrer, um seguro predial bem contratado, porque o Horácio fala aqui, por exemplo, em imprevistos, existem muitos imprevistos que você pode ter uma cobertura securitária para o condomínio para abarcar isso. Então, é justamente isso, Horácio. O desafio do síndico, do administrador é esse, é equalizar para que ela seja suficientemente eficaz para suprir os gastos ordinários, mas já com uma previsibilidade do extraordinário. E aquilo que exorbitar, que explodir, que fugir da regra, aí realmente você vai precisar talvez de uma assembleia emergencial para poder fazer frente a isso. Ainda muito se discute também, é um ponto que o colega tocou, que seria o seguinte, qual seria um valor estimado para nós termos aí de fundo de reserva? Muitos falam assim, você tem que ter uma arrecadação, 2 arrecadações, pela perspectiva da sua habilidade, do seu profissionalismo, o que você julga necessário assim para que a gente possa ter um limite? Porque tem casos em que as pessoas vão fazendo fundo de reserva e recolhendo e aquilo acaba não tendo um limite. A gente sabe que é importante, tem a sua finalidade, mas os condomínios também costumam a limitar isso, chegando num determinado topo, um determinado pico. Então, eu já vi pessoas não limitarem isso como gestores condominiais. Então, o condomínio tem uma arrecadação de R$150 mil por mês, por exemplo, e tem um fundo de reserva de R$800 mil. Algo está errado, sobrou demais. Então você precisa entender, a não ser que seja uma sobra planejada. Olha, nós vamos fazer uma pintura, vamos fazer uma obra de grande vulto, coisa assim. Então, eu acho, doutor, que isso daí está muito ligado à idade do condomínio. Por exemplo, você tem um condomínio com 20 anos.
Então, o recomendável pela experiência é que você tenha de 2 a 3 arrecadações de reserva. Então, quando me arrecada 50 mil, para você ter uma segurança, talvez você ter 150 mil. Rodrigo, mas isso pode fugir da minha realidade. Aí você vai ter esse aspecto também da realidade econômica local. Os condomínios mais populares acabam reduzindo isso. Condomínios mais novos, instalados recentemente, uma cota condominial de folga, né, uma arrecadação, um mês, aí arrecada 50, tem 50, você costuma viver com muita tranquilidade. Mas isso tem que ser, nós temos que equalizar aí. A idade do condomínio e o perfil socioeconômico, porque se você estrangular demais, o condomínio também não aguenta. Então a gente também tem que ter esse feeling de se apertar demais, você pode fazer com que os condôminios fiquem bastante insatisfeitos e não aguentem, né? Entendi. Também tem o salvo disposto em convenção, né? Algumas convenções, talvez mais antigas, prevêem um fundo de reserva maior, né? Como o próprio Rodrigo citou aqui, foge muito da realidade, né? Até das condições financeiras dos próprios condôminos, né? Em compor aquele fundo, né? Mas eu acho que estabelecer um teto moderado aí de 3 cotas, né? Eu acho que geralmente 3 a 6, né? Geralmente, mas assim, eu acho que é o suficiente, né? Aí depois pode-se estudar o que se fazer com esse fundo, uma vez arrecadado, né? Talvez aplicar para um rendimento, e aí cessa-se a arrecadação, né? Mas tudo isso é deliberado em assembleia, né? Com transparência para todos os moradores acompanharem. O Dr. Rodrigo comentou acerca de nós viabilizarmos, quando possível, obviamente, dependendo do condomínio, a possibilidade de nós prevermos até a questão da inadimplência. David, isso vamos dizer assim, como convencer o condômino adimplente de que ele precisa arcar com, eventualmente, uma verba de inadimplência? Isso, na prática, é fácil nas assembleias, ou os condôminos eles acabam reagindo muito em relação a esse assunto? Olha, esse é um dos maiores problemas, né? Então as pessoas elas não querem assumir uma despesa que cabe realmente ao outro, né? Ao seu vizinho, a outra pessoa, né? Então, nessa linha, né, nós criamos assim uma régua, existe a régua de cobrança, né? Então nós mostramos para os moradores ali, adimplentes principalmente, né? Isso até mensalmente é importante mostrar e pontuar para eles que realmente está sendo feita uma cobrança assertiva, uma cobrança ali ativa, né, dessa inadimplência, né? E nós costumamos sempre deixar caro, né, o mais caro possível para o inadimplente. Por quê? Tornar caro caro a inadimplência, né? Por quê? Porque nesses dois cenários, né, vamos supor que uma pessoa ela está devendo R$20 para o Thiago e R$20 para o Rodrigo, né? Então qual que ela vai pagar, né? O Rodrigo ou o Thiago? Qual que ela vai escolher? Ela vai escolher o que vai sair mais caro para ela, né? Vamos supor que o Thiago cobra aí 10% de juros, né? E o Rodrigo cobra 2%, que hoje é o condomínio, né? Geralmente cobra 2%, né? Então ela vai pagar o Thiago, porque isso vai doer mais no bolso dela, né? Então nós conseguimos colocar essa regra, né? E trazer esse senso que vai doer se a pessoa se tornar inadimplente. Então ela tem essa prioridade, que ela vai deixar de comprar a Coca-Cola dela, né? Mas vai pagar o condomínio, né? Ou vai deixar uma comodidade de lado, mas vai pagar o condomínio. Isso acaba facilitando nesse argumento, né? Nessa justificativa aí, ou auxiliar o condômino adimplente a esses 5%, né? Que nós deixamos na previsão de colchão financeiro, né? Justamente considerando a inadimplência e outras coisas eventuais, né? Mostrar para eles que isso é uma necessidade, porque também todos nós estamos sujeitos a revés financeiro, a perda de um emprego, né? Também temos que entender isso, né? Que isso é natural do nosso sistema econômico e financeiro. Então hoje nós estamos empregados, amanhã pode ser que não. Então tudo isso nós devemos levar em consideração também nessa questão da inadimplência. Então trazendo essas informações, acho que fica fácil de convencer o adimplente sobre essa situação. Entendi. Gostaria de ter uma visão um pouquinho também da administradora em si, do Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, quando a gente não consegue essa aprovação, porque a gente sabe que a gente submete à assembleia, e às vezes o condômino em si ele não concorda com isso. Então, quando a gente não consegue a aprovação dessa verba que seria para suprir a inadimplência,
Como que a gente faz para conseguir controlar essas contas, sendo que a gente já parte do pressuposto de um problema já existente? O que a gente, no dia a dia, consegue viabilizar? É um desafio, Dr. Tiago. Vamos lá. Primeira coisa assim, que eu acho importante na previsão orçamentária e na discussão condominial como um todo, em todas as problemáticas que envolvem o condomínio, os desafios que envolvem o condomínio, é você demonstrar para os condôminos que o condomínio não é uma empresa. Eu vou usar aqui o termo empresa no sentido simples da palavra, não no sentido jurídico da palavra, mas o condomínio entender que o condomínio entender que o condomínio não é uma empresa diferente dele. O que acontece? O que eu percebo? Muitas vezes o condômino olha o condomínio dizendo o seguinte: o condomínio é uma empresa e eu sou um consumidor desta empresa. E sabemos que não é assim. Eu acho que o grande desafio do gestor, síndico, administrador, e aqui eu falo gestor no sentido amplo, é convencer o condômino que ele é um sócio desta empresa, que ele faz parte desta sociedade ativamente como um sócio verdadeiramente. Claro, aqui eu peço a licença para usar termos jurídicos não adequados. O condomínio não é uma empresa, tá, gente? Mas o condomínio ele tem que ter essa visão de que ele faz parte da diretoria, da composição societária dessa empresa. Para quê? Para que ele entenda que uma previsão orçamentária aquém do necessário não prejudica o lucro da empresa, porque o condomínio não tem lucro, e o condomínio não é essa empresa, mas prejudica o próprio patrimônio individual dele, porque ele faz parte dessa sociedade. Então, primeiro, eu acho que o que o David disse é muito importante. Combater eficazmente a inadimplência e mostrar para o adimplente que o inadimplente não terá vida fácil, no sentido de que ele será legalmente combatido no aspecto da cobrança. Então esse é um primeiro caminho, mas o segundo, talvez o mais importante no meu ponto de vista é isso, é esse processo de conscientização. Às vezes a gente chega em condomínios, eu já cheguei em vários condomínios, em que o condomínio está lá deficitário, o condomínio está lá quebrado, o condomínio está lá todo ruim, aí eles falam assim: olha, nós vamos entrevistar 3 administradoras. Administradora, qual o valor da cota condominial que vocês vão cobrar? Eu falo: como assim? A gente não cobra cota condominial. A gente cobra mensalidade administrativa. A cota condominial é definida pela realidade de vocês. Não, a gente quer que vocês façam uma previsão orçamentária antes de serem contratados, porque nós vamos avaliar pela contratação. Eu falo: vocês serão enganados. Por quê? Porque olha só, eu sou um administrador, eu vou lá e apresento: olha, você vai pagar R$300 de condomínio. A outra administradora vem, você vai pagar R$290 de condomínio. A outra diz: você vai pagar R$280 de condomínio. Ah, vou contratar de 280. Gente, isso não tem nada a ver com o administrador. Isso tem a ver com o condomínio que você vai entregar, o condomínio que você vai ter. Então eu acho que o importante é isso, é trazer essa conscientização para o condômino, para que ele possa compreender que ele faz parte daquela economia ativamente, que aquilo vai valorizar o imóvel dele ou desvalorizar o imóvel dele, e daí a importância de ser o mais sintonizado possível com a realidade. Bacana. Bom, quero mandar um abraço aí para Cristina Uchoa, Eliseu Oliveira, Regina Lopes, um abraço para você, Cristina, Eduardo Rocha. Bom, bastante gente nos acompanhando ao vivo aqui. Deixem suas perguntas. A Cíntia, a Ângela Ferreira e o Eliseu já deixou uma pergunta aqui. Vamos lá. Como formular a primeira previsão para um condomínio novo, em que a incorporadora detém a maioria das unidades, e eliminar a resistência da mesma? Olha só. Posso até fazer um complemento a essa pergunta, trazendo um gancho que o Dr. Rodrigo trouxe. Veja só, ainda a gente no início de um condomínio, no lançamento, só como paralelo e analogia, ele comentou que às vezes a administradora, entre aspas, ela poderia ser escolhida por qual apresentaria a melhor proposta, o que não faz sentido algum, e a gente percebe a falta do conceito de uma administradora, da visão do condômino que teria que ter esse conceito. Mas isso nos lançamentos de condomínio, nas entregas, acontece muitas vezes até por parte da própria construtora e muitas das vezes por parte de imobiliárias diversas que estão vendendo um mesmo imóvel, e eles vendem aquele imóvel como se fosse assim: ó, aqui o seu condomínio vai ser X. Só que esse X é muito menos do que a realidade de uma previsão. Então, até complementando a pergunta da colega, por gentileza, se vocês puderem abordar esse assunto, fique à vontade. Vamos começar com o Dr. Rodrigo e a gente passa para o David. Gente, eu sou aqui, né, nessa mesa
uma administradora, representa aqui uma administradora. E o que eu vou falar talvez possa assustar quem está do outro lado. Mas é muito complicado esse tipo de relação administração condominial construtora ou incorporadora. Por quê? Porque muitas vezes a construtora tem na convenção condominial uma condição imposta ali como cláusula vinculativa de impor nos 2 primeiros anos quem serão os gestores. E aí o corretor de imóveis lá na ponta que vendeu e falou seu condomínio vai ser R$200 para vender o imóvel, muitas vezes não tem o conhecimento da realidade daquilo, e a construtora quer manter o menor valor possível. Então a pergunta, acho que é do Eliseu aí, ela é no seguinte sentido, o que fazer? Primeiro, gente, tão importante quanto fazer a instalação condominial adequadamente é você ter uma previsão orçamentária real, doa a quem doer, porque os 6 primeiros meses de gestão de um condomínio implantado, vão dizer muito sobre o futuro desse condomínio. Então, cuidado com a escolha, cuidado com o que soa bem aos ouvidos, com o canto da sereia, porque se o condomínio daqui 6 meses não tiver saúde financeira, a construtora não vai te socorrer. Vocês, condôminos, vão ter que ratear, vão ter que enfrentar esse problema sozinhos. Então, assim, realidade, choque de realidade. E talvez usar mecanismos jurídicos, aí, o Dr. Tiago, por exemplo, contra a construtora. Rodrigo, mas como assim? Se a construtora estiver exorbitando nas suas funções e impondo questões que vão prejudicar o condomínio, eu entendo que o condomínio deve, com todas as suas forças, buscar resistir a isso, porque vai impactar na saúde financeira futura. Já vi condomínios com 6 meses quebrados, instalados com 6 meses e quebrados, devendo 200, 300 mil reais com água cortada com 6 meses de instalação. Eu já vi isso acontecer, infelizmente. E aí, Davi, o que você nos conta aí em relação a esse início e também essa questão dessa preparação inicial, quando a gente, às vezes, tem condômino que eles imaginam que eles vêm para uma realidade muito aquém daquilo que de fato eles vão encontrar? Também como o Dr. Rodrigo enfatizou, né? Então nós devemos deixar para trás o slogan trazido ali pela incorporadora, né? Hoje também temos aí vários condomínios que dizem prédios sem condomínios, né? Que não é verdade, nós sabemos que não é verdade. Então, assim, nós precisamos realmente, de fato, buscar fazer orçamentos de novos contratos. Uma coisa muito errada que acontece hoje é se dizer que o condomínio novo não precisa de fazer preventiva, errado, né? Não precisa de um contrato de preventiva ou de manutenção para certos itens, por exemplo, elevador, né? O elevador, ele consome ali uma boa parte do orçamento também nessa questão com troca de peças, mas aí fala, mas o elevador é novo, a construtora acabou de entregar, né? Mas se esquece que aquele mesmo elevador foi usado no período de obras, né? E houve ali um certo desgaste, né? Então será que não vai precisar de um contrato de manutenção efetivo, né? Com cobertura de peças, porque aí faz só aquele contrato de conservação, né? E aí quando a bomba estoura lá na frente, o condomínio não tem recursos financeiros para corrigir o problema, né? Aí acontece o que o Dr. Rodrigo falou, né? Mencionou, o condomínio se vê aí numa saia justa, né? Então, acredito que a maneira acertada de se fazer a previsão orçamentária é realmente buscar todas as informações, o básico para o condomínio funcionar mesmo ali, né? Com as despesas fixas ordinárias, né? E apresentar para os moradores. Geralmente costuma se apresentar assim um orçamento, um bom cenário, né, uma cota aqui ideal, né, um cenário positivo com bom controle financeiro, né? E ali apresenta-se um cenário um pouco abaixo. Eu costumo fazer isso, né? Então geralmente os moradores falam: "Puxa, mas tudo isso, ó, se não for isso, o ideal é isso, né? O ideal é isso, mas se você aprovar o moderado, nós conseguimos caminhar, né? E lá na frente a gente ajusta, né, ou faz uma cota extra, se for necessário, né? E geralmente os condôminos têm tido facilidade nesse entendimento, né? E às vezes acabam até por aprovar o cenário ideal mesmo, que é a cota, primeira cota apresentada, né? Que é o ideal, condomínio funcionar todo vapor e não ter problemas futuros. Só uma observação, eu costumo orientar a nossa equipe, e nós usamos isso até já como uma praxe, de dizer que a previsão orçamentária na instalação, ela é provisória.
aprovou uma previsão orçamentária porque acabou de instalar o condomínio. Diga na Assembleia de Instalação que em 3 meses ou 6 meses, a depender aí da realidade que exigir, diga que ela será revista, ou para cima ou para baixo, porque você não tem num condomínio recém-instalado muitos parâmetros de consumo, de desgaste, coisas do tipo, entendeu? Então eu acho que essa questão também, uma cláusula na ata de provisoriedade, de reanálise daquilo, não esperar o ano findar, né? Não esperar o ano que vem, é bem interessante. Bacana, esse tema tá dando o que falar. Bom, quero mandar um abraço também pro Valdir Boareto, que nos assiste aí, e o Charlie deixou um comentário aqui, Dr. Rodrigo é referência. Olha que bacana, hein? Clênia Lemos, um beijo para você. Em breve estaremos aí no Rio de Janeiro fazendo eventos em parceria, hein? Bom, Cristina Uchoa também parabenizando. Pedro Artero, um abraço. O Ronaldo Zacarias deixou aqui uma pergunta. Previsão orçamentária deve ser elaborado e apresentado adequadamente em qual período do ano? Olha que pergunta, hein? Bacana, fica à vontade. Vamos começar com o Davi? Conforme o artigo 1348, né, inciso 6º, ali fala que deve ser anualmente, né, geralmente na ordinária. Inclusive, no back-office a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Dr. Thiago? E até salientando aí se é uma exigência de sempre ser na ordinária. A ordinária porque, conforme ele até mesmo comentou e ressaltou, é porque a ordinária geralmente é feita anual, né? Então, geralmente é feito isso, né, nessa assembleia. Porém, temos aí a extraordinária, que nem o Dr. Rodrigo acabou de comentar, que nós podemos chamar, né, no meio do exercício, uma extraordinária para prestar algumas contas, né, dessa previsão ou até mesmo fazer alguns ajustes. Né? Entendi. Veja só, algumas convenções, né, elas já vêm até especificando qual será entre aspas, ali o mês que isso vai acontecer. Algumas apontam ali a questão do primeiro trimestre, assim por diante. Eu acredito que, obviamente, todo início de gestão, o Dr. Rodrigo vai poder confirmar ou não essa situação, todo início de ano, na verdade, início de exercício, a gente acaba tendo, vamos dizer assim, a ideia é um controle maior. Todavia, a gente tem alguns dissídios importantes aí, relativos à questão de funcionários, de terceirizadas, que eles acabam ali ocorrendo final do ano para início do ano, quase que na virada. Então, em relação a esse assunto, eu acho que uma das razões de se fazer sempre no início, acho que é isso, Heitor. Geralmente as convenções trazem justamente isso, primeiro trimestre, os 3 primeiros meses do ano. Temos aí geralmente o dissídio da terceirizada, alguns sindicatos maio, o dissídio dos sindifícios outubro. Então você tem coisas no final do ano, coisas no início do ano, mas eu vou colocar uma pimenta nessa conversa. E aí eu queria provocar esse debate entre nós. Aqui não é minha função responder, mas eu queria, porque dentro do que o doutor falou, existe um índice do Secov chamado ICOM, Índice de Custos Condominiais. Ele mede com maior precisão, pelo menos até o que eu tenho conhecimento, até eu queria ouvir dos senhores também, essa inflação dentro do condomínio. Então, o que eu tenho visto funcionar? Quando você chega a uma previsão orçamentária ideal no início do ano, muitos condomínios já têm feito a implantação de anualmente, na hora de rediscutir a previsão, você não precisa voltar ela do zero. Você simplesmente aplica um índice, claro, isso após aprovado pelos condôminos, de reposição inflacionária, justamente para prever. Porque, por exemplo, o ICOM, acho que o último está dando perto de 10%, 9 ponto qualquer coisa. E ele já prevê dissídio de funcionários, ele já prevê os reajustes de contas de consumo. Então, isso tem funcionado, né? Eu não sei como os senhores veem essa questão do ICOM, do Secov, mas eu particularmente tenho visto como uma boa experiência, que tem dado certo para equalizar finanças condominiais anualmente. Então, você acaba tendo um reajuste pequeno a cada ano e você não precisa pôr um reajuste enorme em 5 anos. Né, fica 5 anos sem aumentar o condomínio. Quando vem 5 anos, o condomínio tem um infarto lá em casa porque recebe a notícia de que o condomínio dele quase dobrou. Veja só, até fazendo uma colaboração em relação a isso. Eu sempre digo o seguinte, às vezes a pessoa traz a ideia de que eu fiquei sem aumentar o condomínio, eu consegui não aumentar o condomínio por 5 anos. Eu sempre digo, na verdade esse condomínio já estava alto 5 anos atrás, porque se a ideia da previsão é a gente equalizar
e a ideia não é ter lucro, a ideia não é ter um superávit elevado e assim por diante, esse condomínio já estava caro, ele já estava alto já há 5 anos atrás. Eu gosto da ideia de a gente anualmente rever o valor, evito a ideia do pensamento de que a gente tem que baixar a cota de condomínio. A gente sabe que isso traz algumas dificuldades depois, se não bem planejado. Quanto à questão do índice em si, embora a gente possa ter ainda um índice que ele seja específico, eu acho que cada condomínio tem uma realidade, e às vezes, como é uma previsão, às vezes a gente prevê algo e pode acontecer de repente aquela linha específica que nós iríamos fazer, aquilo não foi necessário. Então, eventualmente, a gente acaba tendo ali a possibilidade de aquela linha deixar de existir. Então, por qualquer que seja o índice, e isso já tentaram colocar outros índices, teve condomínios até que em ata de assembleia eles colocaram, a busca foi, para que a gente não tenha que se reunir, sempre discutir essa forma chata, essa forma linha a linha, a gente vai indexar um índice. E isso eu acredito que não seja o melhor caminho. Eu acho que o estudo em si da previsão, tirando algo que é necessário, quando de fato for, ou colocando algo que é necessário, acho que tem que ser feito, vamos dizer assim, algo muito bem detalhado, evitando assim um índice que possa resolver essa situação. Mas eu acho que o índice ele serve sem dúvida nenhuma para a gente dar fundamento para que a gente possa viabilizar, isso aqui, esse índice aqui é tal. E outra, a própria inflação já nos ajuda no dia a dia reforçar a importância do aumento. E isso vai ter diversos índices aí que vão ajudar no dia a dia. David? Nós estamos falando aqui de uma alfaiataria financeira, né? Então, nós precisamos fazer uma previsão ali que esteja, né, bem alinhadinha ali. Os índices, nós temos sites hoje, né, entidades renomadas como o Secov, né, que realmente nos dão esse norte, né? E como o Dr. Thiago falou, esses norte serve para a gente poder apresentar os condôminos, justificar também aí a nossa previsão, né, embasar a nossa previsão financeira perante ali a massa condominial, né? Eu acredito que, no meu ponto de vista, precisamos sim buscar essas informações, é importantíssimo, né, principalmente sobre inflação. Um exemplo, por exemplo, de previsão, existe um condomínio que eu atendi que uma mesma conta, mesmo consumo de energia elétrica, né, ele dobrou, né, de um ano para o outro, né, o valor da conta, né, mesmo com o mesmo consumo. Então, se você olhar no mapa, se você fizer uma projeção, né, o mesmo consumo que tinha um ano atrás, né, hoje custa o dobro, né? Por quê? Porque teve aumento, né? Então, quando nós apresentamos isso para o condômino e apresentamos com embasamento, né, com índice e também com gráficos mostrando a projeção de aumento, né, das despesas do condomínio, isso fica bem claro e transparente e mais fácil aí de aprovar a previsão. Um pouco antes, o David tinha comentado algo que eu achei interessante também. Perceba, quando a gente fala de previsão, a gente às vezes fica pensando em números, e às vezes a gente fica pensando que são só números, mas a gente precisa estudar a realidade. E o David trouxe um exemplo bastante bacana, que seja o seguinte: no início de uma gestão, ou melhor, na implantação de um condomínio, perceba, se nós conhecermos um pouquinho mais o condomínio, a gente vai chegar na conclusão que você chegou, que a ideia ainda que nós possamos ter um elevador que ele já estava lá e assim por diante, quer queira, quer não, ele foi lançado dali em diante, mas no início de uma gestão, ou melhor, no início de uma implantação, a gente vai ter diversas mudanças no condomínio. Ou seja, às vezes um elevador de serviço vai comportar 200 apartamentos, 200 mudanças que vão ser feitas, 200 as obras que vão ser realizadas. Então, nesse início, se nós tivermos um olhar aí, não de números e economia, mas simplesmente de a gente parar para analisar a experiência que as administradoras e que os síndicos têm no dia a dia, eles já vão perceber, ali é o melhor momento, o momento mais adequado para que a gente, de fato, tenha um contrato que envolve peças. Mas o ponto que eu ia trocar era outro também. A gente falava sobre a questão dos cuidados. Eu gostaria de ouvir um pouquinho do Dr. Rodrigo, a questão do fundo de reserva. A gente, quando tem um problema de inadimplência, ou melhor, um problema de previsão orçamentária, às vezes até pela não aprovação do índice de inadimplência, os condomínios acabam entrando no fundo de reserva. E isso, vamos dizer assim, às vezes num primeiro momento você pode até pensar, não, está controlado, mas a gente começa a perceber que, além de ferir algo que não deveria mexer,
porque tem uma necessidade específica, um regramento específico. Quando a gente tem que regular essa situação, o aumento ele passa a ser dobrado, porque a gente já começou a consumir aquele dinheiro que nós nem poderíamos. Isso tem acontecido muito em condomínio, essa facilidade de pensar assim, ó, de às vezes não fazer aquele controle que é necessário e pensar que é tudo uma conta só. Às vezes as pessoas utilizam o fundo de reserva, vamos dizer assim, indiscriminadamente. Eu vejo que uma das grandes importâncias do cargo de síndico é ter esse cuidado na gestão de distinguir a natureza das verbas arrecadadas. Estou arrecadando um rateio para um bicicletário e vou construir um bicicletário, hipoteticamente. Eu preciso ter muito claro na minha conta corrente do meu condomínio que esse valor tem que ser destacado para que ele possa ser usado no bicicletário. Que dei o exemplo de uma benfeitoria. E no fundo de reserva? No fundo de reserva mais ainda. Porque o fundo de reserva, ele quase que vai ter um destino sagrado pela convenção condominial, em que a convenção vai dizer, não use, exceto se autorizado por assembleia, ou exceto nesse ou naquele caso. Geralmente é a convenção condominial que vai dar a solução de quando e como pode ser utilizado. Então sim, eu já vi muitos síndicos tropeçarem nessa corda aí do fundo de reserva, achar que isso daí, poxa, é uma gordura, já que está deficitário aqui, vamos usar daqui, e chega lá na frente, na hora de prestar conta aos condôminos, ele mostra o condomínio. Como está o saldo do seu condomínio? Ah, tá aqui, estou entregando o cargo, o meu saldo é 20 mil reais positivo. Pera lá, 20 mil reais positivo no total? Então, 20 mil reais positivo no total, mas eu estou 80 mil negativo na conta ordinária. E aí eu teria que ter 100 mil no fundo de reserva, 80 mil do fundo de reserva foi para cobrir a conta ordinária, e eu tenho só 20 positivo de fundo de reserva. Quer dizer, destruir administrativamente aquele condomínio. Então, o que eu digo, síndico, cuidado com o fundo de reserva. E no pior cenário, seja muito transparente com seus condôminos. Rodrigo, você já viu condomínios que isso aconteceu, mas os condôminos estavam cientes? Sim, principalmente agora durante a pandemia. O síndico entregou o cargo com 80 mil negativo na conta ordinária, pegando lá 80 mil do fundo de reserva, né, para suprir isso, mas com a consciência dos condôminos. Condôminos, olha só, estamos deficitários na cota ordinária. Temos uma gordura de fundo de reserva. Precisamos reajustar. Não reajusta agora, não podemos pagar agora. Então nós vamos consumir o fundo de reserva. Tudo bem? Tudo bem. E aquilo vai sendo feito. Só que tem que tomar cuidado, porque a corda vai estourar depois, do lado do síndico. Então, o que eu digo sempre, transparência com o condômino. Eu prefiro chegar para eles e dizer, sua previsão orçamentária está errada, vamos adequá-la. Não queremos adequá-la. Ok, então nós vamos trabalhar no déficit e vai ser queimado a sua gordura de fundo de reserva, o que não é o ideal. O ideal é que o fundo de reserva seja realmente reservado e preferencialmente numa conta de investimento, em alguma forma separada da conta ordinária da conta corrente. Ou seja, né, o cuidado com as contas contábeis, né, com a separação dela para que a gente não venha a ter esses problemas. E a gente falava, até antes de dar a palavra aqui para o David, lá no início daquele síndico que acaba de entrar, ele acaba tendo uma legitimidade muito maior quando ele assume o condomínio, né? Ele acaba vendo a situação e ali, dentro de um pequeno período, é o momento dele realmente trazer essa responsabilidade, trazer as verdades que estão acontecendo para uma assembleia, porque ali fica muito mais fácil ele solucionar. Se ele não faz isso logo no início, apontando os problemas que existem, às vezes inclusive de previsão orçamentária, ele começa, vamos dizer assim, a assumir aquele erro. Ele começa, aqueles problemas que era da gestão passada, às vezes até de previsão, passa a ser um problema dele, por quê? Porque ele mesmo acabou aceitando aquela situação e não se resolveu, né? É importante, principalmente nesses casos, a gente evitar, né, criar vícios, né, desde do início, né, do empreendimento, né? Então, que nem quando você mencionou, né, a questão lá da cultura de não ter contratos porque o condomínio é novo, a justificativa porque o condomínio é novo. Isso é o pior erro, né? Porque isso vai criar na mente do condômino, para ele eternamente não vai precisar de contrato a partir dali, né? Então, quando o Rodrigo depois, o próximo síndico vir depois de mim, né, o discurso dos condôminos vai ser, sempre foi assim. Ué, mas sempre foi assim. Por que agora eu vou ter um contrato de 5, 10 mil reais, né? Sendo que antes sempre foi assim, nunca teve contrato. Já estamos no 3º ano, nunca teve contrato. Então a gente
acaba por criar vícios. Então, por isso da importância de se ter uma previsão orçamentária alinhada desde o início, né? Aí entra a questão que você bem comentou, sobre você ter um plano de contas bem aberto, bem transparente, né? Geralmente coloca-se lá, né, Rodrigo, outros serviços. Aí dentro daquele outro serviço ali, vai colocando tudo ali. Ah, o que é isso? Não, classifica como outro serviço. Erros de classificação, isso também, contábil, isso também prejudica muito a previsão orçamentária, né? E isso dificulta até para nós mesmos, síndicos, auditar aquela pasta, porque quando nós vamos... Eu, pessoalmente, eu criei uma planilha onde eu consigo auditar uma pasta de maneira fácil, né? E às vezes acontece de ter essas contas e você traz um trabalho a mais para você auditar aquela pasta, porque você precisa classificar ela ali na hora, na planilha, para poder ficar visivelmente, eu trazer um entendimento melhor para você daquele plano de contas, né? Bom, vamos lá. O Novo Mundo CC mandou uma mensagem aqui. Olá, Horácio. Previsão orçamentária, um dos maiores erros de iniciantes. Bom, é isso mesmo. Então, você que é síndico iniciante, você precisa obter informações e conhecimento. Afinal de contas, você acaba de assumir um cargo onde você responde civil e criminalmente por negligências e ações e atitudes tomadas, né? Então, não se esqueça, inscreva-se síndicosecondomínios.com.br. Nós temos os melhores especialistas, os melhores cursos agora em EAD também para vocês. E eu quero também convidar você, síndico. Amanhã, dia 17 de fevereiro, ainda temos algumas vagas para a caravana dos síndicos da Zona Leste. Nós iremos sair do metrô Tatuapé às 7h30, com destino à indústria de tintas Ibratim, onde você vai conhecer como funciona uma restauração de fachada, toda a parte de tintas, você vai fazer uma visita técnica. Então, é isso que nós proporcionamos para você, e totalmente gratuito, tá? O retorno está previsto aí para as 14h15. Então, amanhã, dia 17 de fevereiro, ainda temos vaga. Inscreva-se, síndicosecondomínios.com.br. E dia 27 de abril nós teremos aí a rodada condominial, onde nós colocamos você frente a frente com diversos síndicos. Serão 100 síndicos trocando experiências com 22 especialistas. Então é um dia praticamente de troca de informação e conhecimento. Totalmente gratuito para você também. E síndicos de alto padrão, Condomínios Clube, nós teremos agora no dia 28 de fevereiro um evento de segurança com os melhores especialistas e engenheiros de segurança, onde chegam a dizer de risco zero na área de segurança. Então, cadastre-se também, síndicosecondomínios.com.br. Bom, chegaram aqui mais perguntas. Paulo Reis fez uma pergunta aqui para o Dr. Tiago e, na sequência, Gisele Jordão para o Dr. Rodrigo. Vamos lá. Dr. Tiago, se conselho do condomínio aprova as contas mensalmente através de balancetes, é obrigatório fazer assembleia anual de prestação de contas? Ótima pergunta. Desculpa, só o nome que eu não... Paulo? Paulo Reis. Ô, Paulo, muito obrigado pela pergunta. Na verdade, Paulo, o que acontece? Muitos fazem nós crer, até por, vamos dizer assim, por a gente ouvir muito a ideia de que o conselho, ele aprova as contas. Na verdade, o conselho ele não tem a função de aprovar as contas. O conselho tem a função de recomendar ou não a aprovação. O destinatário final da prestação de contas, ou seja, aquele que de fato vai, através do seu voto, dizer se aprova ou não as contas, é o próprio condômino. Ainda que nós venhamos ter a aprovação do próprio conselho, que seria, entre aspas, a recomendação do conselho mensalmente e até mesmo no dia da assembleia, essa assembleia, os próprios condôminos têm o poder de mesmo assim reprovar essa situação. E quanto à assembleia em si, ela é obrigatória. Ela tem que acontecer anualmente, uma assembleia da prestação de contas, da previsão orçamentária, conforme o próprio David comentou, no artigo 1348 já traz essa situação. Então a gente sempre vai ter a necessidade da prestação de contas. Até mesmo aqueles demonstrativos que a gente costuma mandar mensalmente,
ao pé da letra, isso não comporta a aprovação das contas, ou isso não é necessariamente a prestação de contas regular. A prestação de contas regular, ela ocorre exatamente na Assembleia, onde é passível de aprovação. Esses demonstrativos, eles são enviados como de costume, até para que facilite a vida do condômino, para que ele tenha as informações ali mês a mês. Mas a gente brinca, né? Às vezes a gente fala assim, uma Assembleia de prestação de contas. A gente vai, de fato, dissecar o assunto e falar sobre tudo na Assembleia de prestação? Nem é recomendável. O Dr. Rodrigo vai até concordar. Na Assembleia de Prestação de Contas, normalmente a gente já tem que estar com tudo resolvido. A gente já tem que ter aberto oportunidade com as pastas de prestações de contas disponíveis para o condômino, para que ele possa ter o acesso, tire as suas dúvidas. Ou seja, a gente chegaria ali na Assembleia para praticamente que ter o ato ali de tirar uma ou outra dúvida, alguma coisa que de fato fosse aquilo que não foi possível fazer antes. Mas a gente tem a necessidade sim de a gente começar até prever isso aí de forma anterior e facilitar o dia da aprovação. Então, David, quer complementar? Gostaria de complementar pegando o link da fala do Thiago, né? Exatamente, Thiago. Então a gente precisa fazer, né, essa prestação de contas, ela vem desde lá novamente do plano de contas, né? Algo transparente, né? Facilitar o entendimento. Quando surge um imprevisto, uma obra imprevista, né? Algo eventual, trazer essa informação para todos, para acompanhar, né? Levar documentações desses eventos, né? Fora da casinha não previstos, né, para a Assembleia, caso algum morador questione, nós temos ali os orçamentos, né, montar um dossiezinho com os orçamentos, né, então isso tudo facilita, lembrando que a aprovação das contas, né, na Assembleia, no dia da Assembleia, caso um morador venha a querer reprovar as contas, tudo precisa ser justificado, é claro, né, tem uma justificação plausível ali para que seja reprovada essa conta, ou fazer algum apontamento de alguma pasta, né, de alguma coisa que não está de não conformidade em alguma pasta. Aí no máximo pode haver uma aprovação com ressalvas, né, dando a possibilidade do síndico justificar se ele já não tiver uma justificativa ali nessa própria Assembleia Documental, né. Dr. Rodrigo, Gisele Jordão pergunta: o fundo de reserva para o condomínio de porte pequeno, qual seria o percentual ideal a ser arrecadado dos condôminos na previsão orçamentária? Geralmente fica em torno de 5%. Essa é a praxe. Mas quem vai responder isso com precisão é a convenção condominial. Geralmente a convenção condominial institui o fundo de reserva e prevê qual é esse percentual. Mas pela média, aí nós falamos em torno de 5% no fundo de reserva. Já vi condomínio cobrar 10%, mas geralmente a média é 5%. Complementando aqui, aproveitando a oportunidade do que o David falou, ainda sobre a questão anterior, eu tenho algumas ressalvas aí com relação à previsão orçamentária versus prestação de contas. Eu já vi, às vezes, as pessoas irem para a Assembleia dizendo assim, olha, estava previsto R$1.000 por mês, 12 mil por ano em material de construção, por exemplo. E o condomínio gastou 13 mil em material de construção. Então eu reprovo as contas. O que eu digo é o seguinte, a previsão orçamentária não é uma precisão orçamentária. Quer dizer, se ele tiver lá R$100 de cartório por mês, 1.200 por ano e gastou 1.300, isso não é motivo necessariamente para reprovar contas, porque o que a previsão orçamentária dá para o síndico é um norte, uma base, para fechar o orçamento final. Então, eu acho ideal, sempre sim, detalhar ao máximo, evitar outros, evitar essa discriminação na previsão orçamentária. Mas nós devemos entender que o síndico a ela está vinculado no todo, não na rúbrica individual, porque se você colocar na rúbrica individual, você pode inviabilizar. E aí, falando de aprovação de contas, dentro também da pergunta anterior, que eu estou metendo o bedelho aqui, o que acontece? Eu percebo também, muitas vezes, o conselho dá o parecer positivo, né, um parecer, como o Dr. Thiago bem disse, não vincula, mas é um parecer positivo, e chega na Assembleia e os condôminos dizem, reprova. E aí foi muito importante o que o David disse aqui, e eu queria ressaltar isso. Reprovo com base no quê?
me aponte quais são os problemas. Porque o que a gente vê muito é o revanchismo. Aquele condômino que foi multado, aquele condômino que foi processado, aquele condômino que é, de alguma forma, uma oposição ao síndico, ele chega na Assembleia de Prestação de Contas com parecer favorável do Conselho e ele diz assim, olha, eu reprovo as contas. Mas o quê? Qual é a sua dúvida? O que você não concorda? Não, só reprova. E aí você coloca o síndico num limbo jurídico ali, sem um motivo plausível para aquilo acontecer. Então é preciso sempre o equilíbrio nessa micro-sociedade chamada condomínio, para que as finalidades sejam atingidas. Até porque, fazendo um complemento também, quando a gente tem uma reprovação, o ideal é que a gente, ou melhor, na verdade a gente vai ter que ter uma nova assembleia, normalmente acontece isso. E esse síndico voltar junto com a administradora para apresentar exatamente tudo aquilo que ele apresentou, vamos dizer assim, seja desnecessário. Então é salutar de fato que tenha um apontamento, até para que, se eventualmente tenha acontecido algum problema, algum erro, que seja justificado, que seja explicado, que traga aí um. Tinha lá um determinado questionamento acerca de 7 ou 10 mil reais, acerca de uma determinada contratação, que poderia ter sido feito de uma forma diferente, acabou causando problema, e no final das contas estavam querendo reprovar por conta desse problema. Eu manifestei, não seria melhor nós aprovarmos, fazendo uma ressalva acerca desse assunto, e a gente volta a trabalhar essa questão? Então, às vezes, eu acho que a gente tem que tentar viabilizar a facilidade. A gente sabe que são raros os casos, mas também tiraria até aquela possibilidade, vamos dizer assim, muito difícil de o condômino inadimplente, no momento em que está sendo cobrado, querer alegar eventual prestação de contas não aprovada, que a gente sabe que isso aí acaba não se consolidando na jurisprudência. Legal. Bom, tem mais 4 perguntas aqui, hein? Valdir Boareto faz o seguinte questionamento. Qual a posição de vocês quanto ao desconto de pontualidade aplicado em alguns condomínios? Vamos lá. Já me complica como administrador. Já me complicou, Valdir. Já me complicou. Vamos lá. Do ponto de vista prático, existe. Do ponto de vista jurídico, ilegal. Então, já tem vários julgados a respeito. Então, o Dr. Thiago pode ser aí, como especialista na área, falar mais a respeito. Então, assim, o condomínio vai lá, aprova em assembleia, dizendo, até o vencimento, consideremos 5%, 10% de desconto na cota condominial. E isso funciona. Eu tenho um condomínio que tem isso há 10 anos e funciona, 10 anos nunca ninguém questionou, porque dentro daquele microsistema, daquela microsociedade, eles toleram e aceitam isso. Mas há julgados, e aí a gente deve ter cuidado, e a gente sempre, como administradora, a gente sempre fala para eles, olha, vocês podem até aprovar, mas há sim uma dúvida jurídica sobre a legalidade disso. Por quê? Porque alguém pode interpretar que isso é uma multa embutida, né? Então você está falando, se você pagar até o dia 10, o seu condomínio é R$200, mas se você pagar após o dia 10, ele virou 220. Então peraí, então você não está cobrando 2% de multa, você está cobrando 10% de desconto revogado e mais a multa pela mora. Então, é algo que tem que ser visto com muito cuidado no meu ponto de vista como administrador. De fato, até mesmo do ponto de vista administrativo da previsão, qual que é a ideia para que a gente possa fazer a conta bater? Eu faço imaginando que todo mundo vai pagar em dia, e aí eventualmente eu vou ter uma previsão que, se todos pagarem em dia, a gente vai conseguir controlar receita versus despesa. Ou eu faço imaginando que eventualmente as pessoas podem não pagar em dia, ou seja, a tendência para complicar ainda mais a própria previsão, ela é fato que ela vai complicar. Agora, como o Dr. Rodrigo disse, isso aí tem diversos julgados aí, considerando o desconto de pontualidade como uma multa mascarada,
e a tendência, vamos dizer, a nossa recomendação é que isso não tenha. Mas como o Dr. Rodrigo bem mencionou, na prática ainda a gente tem diversos condomínios. Isso é igual a questão da água. A gente vai falar não corta, e ainda vai ter condomínios que vão ter essa prática. E aí lá no judiciário essas coisas se resolvem, obviamente, pelo não corte do fornecimento de água e assim por diante. David? Geralmente os condomínios que fazem essa prática, né, tem até alguns uns retornos positivos, né, por se fazer isso, mas geralmente considera-se justamente a taxa da inadimplência, né, que colocou-se na previsão orçamentária, vamos por, tenham aí 5%, hipoteticamente aqui. Então, para quem pagar até tal data, tem esse 5% do seu boleto ali, né, de desconto, né? Aí fica um pouco mais transparente, né? Porque seria inadimplência, né? A taxa ali que foi previsto, né? Mas tem ela de volta se eu, morador, pagar antecipadamente essa cota aí condominial. Mas realmente aí vai de cada condomínio, né? É temerário, né? Como a gente bem citou aqui. Mas aí vai de cada condomínio chegar nesse acordo aí mediante assembleia, né? Legal. Sobre inadimplência ainda, o Antônio Tadeu Ferreira tem uma dúvida aqui. É viável, na previsão orçamentária, é recomendado estimar um índice de inadimplência com a finalidade de resguardar o caixa? Geralmente tem. Geralmente as previsões orçamentárias trazem esse percentual e devem trazer mesmo, porque é uma realidade. Você tem a questão da inadimplência rotativa, que é aquela inadimplência que o cara vai atrasar 30 dias, 40 dias, e essa você tem que ter um mínimo de gordura para prevê-la, e você tem a inadimplência contumaz, que é uma inadimplência mais séria, mais complicada. Mas a previsão orçamentária deve prever isso. O que deve se tomar cuidado é para prever isso com cautela. Vou te dar um exemplo. Eu já vi previsões orçamentárias incluir uma taxa de 10 a 20% de inadimplência, às vezes 20% de inadimplência. Isso onera demais. E isso não leva em conta que vai começar a arrecadar. Você tem inadimplência durante 30 a 60 dias. Com 90 dias, você começa a resgatar aquela inadimplência anterior. Se não começa, aí precisa ver se a cobrança do condomínio está com alguma falha. Mas, em regra, numa cobrança eficaz, você começa a resgatar um percentual disso. Às vezes 4, 5% dos 10 que você tinha. Então, é importante prever, Horácio, mas tem que ter muita cautela e muita expertise na hora de prever qual é esse índice. Porque você não pode simplesmente pegar a inadimplência média do seu... Meu condomínio tem inadimplência média de 10% e jogar 10% na previsão. Essa conta vai dar errado. Você tem que entender qual também é a sua taxa de resgate. Você tem que ver a sua inadimplência no ano. Então, às vezes você tem 10% no mês, mas você tem 4% no ano. Quer dizer, tem que ver exatamente qual é a sua inadimplência anual. Até porque muitos condomínios, eu acho que o incentivo à inadimplência, ele já nasce logo do emitir do boleto. Quando às vezes você coloca lá assim, a tolerância bancária de 60 dias. O condômino, ele começa a trabalhar com o fluxo de caixa do condomínio, só que nas contas dele. Então ele começa a pensar, vence dia 10 de fevereiro, esse aqui 10 de março, posso pagar até 9 de abril. Ou seja, você começa a receber 2 meses depois. Então acho que o ponto importante aí também que destaco é qual que é o índice de retorno. E outra, reduz o tempo de tolerância bancária. Quanto mais nós reduzirmos esse tempo de tolerância para esse pagamento, mais rápido nós teremos o valor entrando, porque tem gente que vai no costume, são 30 dias, então eu pago com 30. São 60, pago com 60. Só de nós reduzirmos isso, a gente traz essa cota que entraria no mês seguinte, já dentro do mês. Bom seria se nós tivéssemos até a possibilidade de trazer isso aí, de fato, para dentro do mês. Não ter a ideia de 30 dias. Porque na ideia lá de regime de caixa e regime de competência, se nós trouxermos isso aí para dentro do mês, a gente vai ter até uma impressão de regime de competência. Aquilo que é daquele mês entra naquele mês. Então acho que é uma consideração aí que teria que ser adotada aí nos condomínios. Legal. CC Novo Mundo deixou mais uma pergunta aqui. O novo síndico assumiu seu mandato. Quais providências ele deve tomar administrativamente e juridicamente para não acabar assumindo responsabilidades que não são suas? Tem diversas aí, né? Eu sempre costumo dizer, né? Às vezes as pessoas têm num primeiro olhar, um síndico, ele acaba fazendo lá, trazendo especialistas para conhecer a área comum do prédio, ali é analisado
todos os equipamentos existentes, os contratos de manutenção, todos os riscos do ambiente ali do condomínio, que o síndico também ele é responsável pelo ambiente, da mesma forma como num trabalho o patrão, o dono, ele é responsável pelo ambiente do trabalho, pela segurança do ambiente, no condomínio acontece a mesma coisa. O condomínio tem responsabilidade em cima disso. Mas esse olhar ele não deve ser só para o operacional, ele deve ser também para as finanças do condomínio. Ele também deve ser para a inadimplência do condomínio, fazendo ali uma observação se eventualmente já não tem cotas prescritas. Então essa análise inicial de colocar, entre aspas, um marco, colocar ali um divisor de águas, é exatamente o momento onde a gente identifica também as responsabilidades. Opa, o que prescreveu lá no tempo dele, o que prescreve no meu? Eventualmente essa situação nós pegamos dessa forma aqui, isso aqui já estava danificado nesse formato. Às vezes a gente fala muito do inventário, né? Ter um inventário do que existe no condomínio, do que não tem. A gente se preocupa às vezes só com aquele documento de entrega de pastas, ou entrega de documentações gerais, mas a gente não consegue entregar de fato a área comum. A área comum, os seus bens, o seu patrimônio, os seus ativos. Isso é muito importante, porque eventualmente um determinado bem some, seja lá uma geladeira, um micro-ondas, um computador, um notebook, sumiu na época de quem? Então, só de ter um relatório, assim, de ter uma entrega nesse formato, você já acaba evitando aí diversas responsabilidades que vai ter aí. Bom, Edmilson, um abraço. Como sempre, ele deixa aqui uma mensagem. E ele diz que não concorda com o uso do fundo de reserva para cobrir a ordinária. Fato. O fundo de reserva, como regra, ele não serve para isso. Isso é fato. Isso deve ser um cuidado do síndico. O que nós devemos avaliar aí é a realidade também de cada condomínio. Até quando nós tratamos aqui há pouco a exceção, né, quando o fundo de reserva cobre a ordinária, é só mediante autorização expressa dos condôminos em assembleia, porque a regra geral é que não é para isso mesmo. Se está cobrindo a ordinária ou o fundo de reserva, significa que a ordinária está errada. David? Exatamente, concordo com o Rodrigo, né? Então, hoje, às vezes, cria aquele falso senso de, às vezes, nós estamos gerindo o condomínio e, de repente, acontece algo eventual e adentra, né, de forma até que imediata num fundo de reserva, né? Precisa chamar uma assembleia, né, de imediato também, a urgências, para se deliberar sobre isso. Só que o entendimento que muitos condomínios vêm tendo até influenciando de forma o síndico a cometer um erro nesse sentido, né? Que já utilizou, não tem problema, né? Não precisa nem ratificar, porque depois vai repor, né? Então, na verdade, precisa sim, né, quanto antes chamar uma assembleia e justificar ali o porquê utilizou, se vai repor ou se vai transferir o saldo utilizado, né? E zerar ali as contas, né? Agora, uma observação importante que eu iria falar na outra questão da pergunta é ficar sobre a responsabilidade da gestão anterior, envolve também o tempo, né, de prescrição da prestação de contas, né, da gestão anterior. Se não me engano, são 2 anos, né, doutor? Artigo 206 do Código Civil. Então, são 2 anos. Então, 2 a 3 anos, né? Existem algumas interpretações diferenciadas acerca do tipo, até mesmo do ponto de vista de quando a gente consegue analisar uma reparação de danos. Quando a gente tem, por exemplo, algo que se considera, que se caracteriza, às vezes através de uma própria auditoria, onde fica muito claro qual que foi o dano ocorrido, às vezes a gente tem essa prescrição aí com base nos 3 anos mesmo, com base na própria reparação, para que seja distribuída essa ação. E a auditoria, como ele bem mencionou, é uma das melhores ferramentas para poder pegar essas não conformidades, né? Principalmente na gestão aí financeira do condomínio. Posso aproveitar também, já que a gente tocou o assunto aí de auditoria, que cada vez mais tem se destacado aí no mercado condominial. Doutor, qual que é a visão do colega em relação às auditorias? Tem sido uma prática dos condomínios atualmente? A gente precisa evoluir nesse conceito de auditoria? O que o doutor tem visto aí? Eu tenho bastante preocupação com o nosso conceito de auditoria. Primeira preocupação, cuidado com quem só vende relatório. Nós temos hoje, eu me deparo muitas vezes com venda de relatório. O pessoal dá uma pincelada na pasta e imagina que aquilo é auditoria, e não é. Então, auditoria é a primeira coisa.
Eu sempre digo o seguinte: Rodrigo, lá no Grupo Rodrigues, quem que vocês indicam para auditoria? Não posso. Porque o primeiro princípio da auditoria é que ela tenha equidistância e independência da administradora. Quando a administradora indicou a empresa de auditoria, como que a auditoria vai ter liberdade para fiscalizá-la? Você já matou, já quebrou. Então, o primeiro cuidado que eu digo, por isso que me preocupa o conceito de auditoria é: nem o síndico e nem a administradora devem participar dessa escolha. Geralmente o conselho deve fazer isso, para você ter realmente uma equidistância e uma imparcialidade. Se eu contrato como síndico uma auditoria, e claro, no final é o síndico que vai assinar o contrato, mas eu digo, se é o síndico que escolhe, qual a garantia de que essa auditoria vai ter a característica mais importante dela, que é a chamada independência? Ponto. Isso daí já é uma preocupação. Então, cuidado com venda de relatório. A auditoria tem que ser independente. O responsável deve seguir as normas técnicas no relatório de auditoria, quem vai fazer essa auditoria. Ele deve ir lá no CRC, quando você pesquisa o CRC da pessoa, o Conselho Regional de Contabilidade, vai ter se ele é habilitado para a função auditoria ou não, se ele é apenas um contador. Então, o que eu digo é o seguinte: o que eu vejo muito, análises de pastas. A auditoria tem sido raro, porque depende de um conhecimento especializado, depende de independência, depende de vários fatores. Mas eu acho que é hiper importante. Eu gosto muito do conceito de auditoria preventiva, Dr. Thiago, que é aquela... Você não espera 5 anos para fazer auditoria. Você mensalmente submete aquela pasta a uma auditoria preventiva, sobretudo em grandes empreendimentos clube, condomínios que têm uma complexidade, e você vai freando. O condomínio paga um custo mensal relativamente baixo e ele vai ter naquela auditoria preventiva. Essa é muito legal. Mas, como eu digo, eu olho com muito cuidado, porque muito do que eu vejo no mercado é tudo, menos auditoria. David? A auditoria ela é uma ferramenta bastante útil, né? Porque assim, não existe empresa ou qualquer organização aí, financeira que não cometa erros. Nós somos humanos, nós cometemos erros. Então, passou-se alguma nota fiscal que não recolheu, né? Algum imposto devido, né? Então, a auditoria ela vai pegar, né? Vai pegar essas não conformidades, né? Aí entra na questão do que o doutor falou, de ética, né? Nesse sentido, de você não ter vínculo ou relação com qualquer uma das partes, né? Para ter ali o compliance necessário, né? Nessa questão. Mas eu vejo como muito bem-vinda, né? Que nem sempre os condomínios eles têm essa viabilidade financeira para custear uma auditoria preventiva ou até mesmo investigativa no caso de gestões anteriores, né? Mas eu vejo super com bons olhos, né? E super incentivo, sim, a fazer essa auditoria preventiva mensal, que é muito bom. O meu recado, ele vai diretamente para o conselho, né? Nesse assunto, nesse aspecto. Às vezes a gente tem... Aliás, o condomínio tem diversos contratos que são necessários. Mas às vezes as pessoas não têm um olhar para a auditoria da importância que ela tem. Porque quando bem feita, da forma como o Dr. Rodrigo mencionou, a tendência dela é facilitar a vida de todos. Ela facilita a vida do próprio síndico. Síndico, eu costumo dizer, bom seria se o síndico incentivasse, cuidando daquele detalhe da escolha, etc. Mas tem que ter um incentivo. Porque se nós estamos diante de um síndico que ele é responsável pela prestação de contas, ele tem responsabilidade civil sobre aquilo, nada melhor do que uma empresa séria fazer as análises mensais e a própria empresa ajusta a prestação de serviço do síndico, da própria administradora. Às vezes eu vejo administradoras que elas são, vamos dizer assim, elas parecem que querem brigar com a auditoria, não, quando na verdade a própria auditoria está ali para auxiliar. Óbvio que no começo um ajuste ou outro acaba sendo necessário, mas a partir do momento que começa a trabalhar de forma organizada, os conselheiros, sem dúvida nenhuma, são os mais beneficiados. Porque eles têm ali a função do quê? De fazer a fiscalização das pastas. E nós sabemos que os conselheiros não necessariamente serão contadores, serão auditores, muitas das vezes não tem nenhuma relação com a área financeira ou algo do tipo. Nada melhor do que já ter uma empresa para poder fazer isso. Eu costumo dizer, deveria ser o serviço mais fácil de se vender em condomínio.
porque a gente beneficia todos, não tem quem não seja beneficiado. E o próprio condômino, que vai ter ali todo o endosso, todo o endosso de uma auditoria, de um conselho, isso facilita numa aprovação de prestação de contas. Bacana, doutor Rodrigo. É a primeira vez que eu recebi uma auditoria preventiva como administradora. O primeiro relatório que a gente recebeu alguns anos atrás, com alguns apontamentos, foi para nós, como administradora, maravilhoso. Nós conseguimos aprimorar alguns processos, entender outros do ponto de vista do auditor. Então, é isso que o Dr. Thiago falou mesmo. O síndico e a administradora não devem ter resistência a isso, pelo contrário, eles devem receber aquilo e dizer, olha, aqui realmente eu acho que eu posso aprimorar. Como eu posso criar uma ferramenta nova para impedir que isso aconteça? Como que eu posso... Uma nota fiscal, o David falou aqui, poxa, nós somos humanos e podemos falhar. Isso é verdade, isso é uma realidade. Não trabalhamos fabricando parafuso, né? Que é tudo em linha. Então, o legal da auditoria é justamente isso. Ela traz também para quem está sendo auditado uma oportunidade de crescimento, de aperfeiçoamento das suas rotinas e tudo mais. Por isso a auditoria é fantástica, mas com essas observações aí. Independência, pessoal. E os apontamentos que o auditor ele vai fazer, de forma alguma, tende a afrontar, né? Que nem ele comentou aqui. Na verdade, você faz alguns apontamentos e você consegue corrigir de forma imediata, né? Então, apontamentos é para isso. Ó, isso aqui está não conforme. Qual a solução para corrigir isso, né? Qual o procedimento, né? Então, vai se estudar o procedimento. É fácil de corrigir? Não é fácil. Ou não, é um pouco mais complexo, vai ter que pagar uma multa, né? Talvez deixou de recolher um tributo, vai pagar uma multa. Quem vai arcar com essa multa? Aí já fica tudo bem transparente, né? E aí é muito mais fácil de aprovar as contas, né? Dr. Thiago também, a assembleia, fica tudo mais leve, mais tranquilo, mais transparente e com carimbo ali, né? De validado que está tudo ok. Bom, doutor Rodrigo, na outra, ele colocou pimenta. E agora eu quero colocar mais pimenta ainda nesse tema. Doutor Thiago, vamos supor que teve um síndico mal intencionado, aquele síndico do mal, né, que foi eleito, e ele fez muita coisa errada, né, notas fiscais frias, um monte de coisas, benfeitorias que não foram feitas, mas foram lançadas, e foi aprovado, vai? Só que depois de 1, 2 gestões passadas, pode ser solicitado uma auditoria ou não? Até quanto tempo, por exemplo, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente pelas ações? De ótima pergunta, porque às vezes as pessoas pensam, às vezes o próprio síndico pensa que porque ele fez uma aprovação em assembleia, vamos dizer assim, qualquer tipo de crime estaria, vamos dizer assim, ali resolvido, solucionado. Muito pelo contrário, nas assembleias em si, tudo parte do princípio da boa-fé. Você traz uma prestação de contas de forma, vamos dizer assim, sintetizada. As pessoas aprovam partindo do pressuposto da boa-fé. Mas isso não exime a má-fé, não exime qualquer tipo de crime. Então, eventualmente, ainda que tenha sido aprovada a prestação de contas, se os próprios condôminos resolverem fazer uma auditoria, aí no caso investigativa, e se localize ali problemas, eventuais má-fé que ocorreram, isso pode sim ser objeto de um processo. Identificado esses problemas, sem dúvida nenhuma pode ter uma ação judicial. Não, como eu disse, não é porque houve aprovação que a gente está liberado de tudo. A aprovação parte do pressuposto da boa-fé. Agora, se a má-fé for caracterizada, se você conseguir comprovar de fato os desvios, e ainda mais o caso que você falou, notas frias e assim por diante, isso não estaria, vamos dizer assim, resolvido através da aprovação. Então não pensem que porque aprovou está tudo certo. E não pensem que porque reprovou, a gente parte do pressuposto da culpa, de que o síndico fez isso ou que o síndico fez aquilo. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas e agora, não aprovou? Tem diversos condomínios que a conta fica sem aprovar. E a vida que segue. É interessante isso? Não é. Mas quando a gente não tem uma conta aprovada, a gente precisa tomar uma medida que seria o quê? Chama o síndico novamente, e aí a importância de apontar quais são os problemas, para que ele possa se explicar sobre aqueles assuntos, ou eventualmente a gente precisa apresentar para a Assembleia o seguinte, tudo bem, vocês não aprovaram, vocês também eventualmente não estão apontando, a gente precisa contratar uma auditoria.
uma auditoria custa X por pasta. No decorrer de tanto tempo vai custar X. Vamos fazer essa auditoria ou não vamos fazer a auditoria? Precisa ter solução de continuidade. E a solução de continuidade é: aprova a auditoria ou não aprova? Se não aprovar, a vida vai seguir. Outro detalhe: aprovada essa auditoria, feito lá a localização de diversos problemas, às vezes as pessoas pensam que porque foi encontrado inconformidades, eles já partem do pressuposto que isso já gerou ali para o síndico um dever de indenizar. Tem que ser observado quais foram as inconformidades que foram encontradas. Isso gerou prejuízo efetivo para o condomínio? As maiores penas que um síndico deve ter são as penas de destituição, as penas administrativas. Eventualmente, para a gente partir do pressuposto de um processo, a gente precisa encontrar prejuízo. A título de exemplo, de forma bem rasa, porque a gente não vai poder aprofundar. E também não estou levando como absolutamente regra, existem os casos de exceção. Mas não é porque foi encontrado, exemplo, 20 mil reais ao invés de ser notas fiscais, que foi encontrado recibo, que o síndico passa a dever 20 mil reais para o condomínio. Fazendo uma análise por cima, a gente observa, o serviço foi prestado? O serviço foi prestado, todo mundo tem a comprovação. Ó, o prestador vinha, o prestador recebeu o valor? Ele recebeu. Então a gente tem o quê? Um recibo no lugar de uma nota fiscal. Eventualmente a gente tem um problema tributário do ponto de vista de uma sonegação fiscal. Mas isso de fato gerou uma multa para o condomínio? Teve uma fiscalização que pudesse trazer um problema? Ou até agora não aconteceu absolutamente nada? Se o síndico está fazendo errado, não tem dúvida. Se ele estiver na gestão, o interessante é que parte aí para uma destituição. Mas se ele já não estiver nessa gestão, a gente não vai conseguir entrar com uma ação cobrando 20 mil reais dele. Porque senão a gente estaria trazendo mais 20 reais ao caixa do condomínio e todo mundo estaria tendo um enriquecimento ilícito. Na verdade, os condôminos todos, entre aspas, ainda que sem saber, eles foram beneficiados por não pagar o imposto. Essa foi a grande verdade. Então tem que ser tomado com bastante cautela. Após uma auditoria, precisa ser feita uma análise jurídica acerca do quê? O que a gente consegue recuperar desses problemas que foram detectados? E aí, sem dúvida nenhuma, tem casos em que há possibilidade sim de a gente voltar, principalmente quando há pagamentos de conta em atraso, que não justificados, que não... Então a gente teria que, vamos dizer assim, aprofundar muito mais isso aí para, de fato, chegar ao ponto de distribuir uma ação judicial. E qual seria o período que a gente pode entrar com uma ação dessa? Entendi. Quando a gente fala de prescrição, os prazos de prescrição no código, eles são sempre na base, a regra é a seguinte: eles estão específicos ou não sendo claro lá específico. Por exemplo, bati o carro, qual que é o tempo de acionar a seguradora? Prazo de prescrição de 1 ano. Se não tivesse escrito que o prazo de prescrição é de 1 ano, a gente aplica a regra geral do Código Civil, que lá a gente tem a previsão de 10 anos no máximo. A prestação de contas ela gera uma certa dúvida, porque não tem a previsão especificamente no código falando prescreve em tanto tempo a ação de prestação de contas. Mas quando a gente tem observado nos casos, quando você busca uma auditoria que você consegue, de fato, perceber quais foram os prejuízos que ali causaram, já tem juízes que eles não estão mais aceitando a ação de prestação de contas, a ação é de reparação de danos. E quando a gente tem a reparação desse dano, a gente já tem uma prescrição, por exemplo, de 3 anos. É um assunto bastante polêmico, até na justiça acerca disso. E existe aí também uma questão a gente chama de teoria da actionata, né? Quando foi descoberta a questão? Porque às vezes o síndico está no mandato há 10 anos. E há 10 anos ele está falsificando nota, falsificando extrato, ludibriando e tudo mais, porque ele violou a boa-fé que as pessoas do outro lado imaginam que ele tenha. E aí eu já vi casos de alcançar 10 anos atrás. Por quê? Demonstrou-se que quando ele saiu do cargo é que as pessoas conseguiram ter acesso a tudo que ele escondia. Não, o mandato do síndico é de 2 anos, não são 10, mas com reeleições sucessivas. O que eu estou querendo dizer é que também existem umas pegadinhas jurídicas aí que nós temos que ver o caso concreto, né? Verdade, olha como que isso pode ser, vamos dizer assim, a gente vai aprofundando. Da saída dele, exatamente, ou da localização através da auditoria.
já começa a se discutir, porque na auditoria a gente consegue de fato localizar. Mas eu também não posso pensar que um síndico saiu hoje, eu vou fazer uma auditoria daqui a 10 anos. Sim. Então, a ideia em si é que a gente faça de uma forma muito rápida, mas um início disso seria a partir do momento que ele deixa ali a gestão, até porque nesse momento ele entrega a documentação. A partir do momento que ele entrega a documentação que estava em posse dele, e temos casos em que síndico nem permite que o condomínio tenha acesso às próprias pastas, o que seria um absurdo, caso de destituição e assim por diante. Então tem todos esses fatores aí para ser considerado na eventual hipótese de uma ação judicial. David? Precisamos também levar em conta que o síndico, ele transfere poderes, né? E muito embora ele transfira poderes, né? Por exemplo, para a administradora, né? Vamos supor que eu transferi os poderes para a administradora aqui, Rodrigues, né? E a administradora talvez cometeu uma falha, né? Que na verdade, né, trouxe aí solidariedade, né, do síndico sobre essa falha, mas que na verdade não foi ingerência do síndico propriamente dito, foi ingerência de quem ele contratou, né? Então tem tudo isso que leva em consideração. Outro aspecto importantíssimo, hoje nós temos já ações judiciais de prestações de contas, que antigamente era muito claro a ideia de nós processarmos o síndico era a pessoa legítima para isso. Hoje a gente já tem ações judiciais de prestações de contas contra a própria administradora, que a ideia é o quê? Ela está trabalhando recursos de terceiros. Então, dependendo do formato, dependendo do aspecto, às vezes aquela administradora que ela de fato gere o condomínio inteiro do ponto de vista financeiro, ela controla a senha, ela tem absolutamente tudo. Isso vai cada vez mais trazendo responsabilidade para ela. Em outros pontos, a gente tem aquele síndico que é ele quem de fato efetua qualquer tipo de pagamento e a administradora tem uma função mais auxiliar de pasta e assim por diante. Nós temos casos, esses dias me perguntaram, quando que um conselheiro poderá ser processado por prestação de contas? Antigamente nós tínhamos gestões em que o conselho assinava o cheque junto com o síndico. Perceba, o conselho, quando ele assina o cheque junto com o síndico, a função dele, embora seja conselho, eleito como conselho, ele está de fato gerindo o condomínio, ele está com atos de execução. Então, diante dessas situações, você encontra até às vezes a possibilidade. A gente tem condomínios em que existe aquela ideia de que o conselheiro é o tesoureiro. Lembra? Isso aí a gente tinha em alguns casos. Quanto mais a atuação dele, mais ele administrando de fato os recursos de terceiro, poderá aí ser objeto aí de uma ação de prestação. Mas acho que o doutor ia fazer um complemento. Eu tenho uma prevenção para isso tudo, que geralmente ela resolve a maior parte desses problemas, na experiência. Uma das coisas que a gente adota como administradora é: cada condomínio tem a sua própria conta corrente. Você não trabalha com conta pool e nem com conta da administradora, nem pool da administradora, nem uma da administradora para aquele condomínio, e sim a conta vinculada ao CNPJ do condomínio. E uma das ferramentas legais em prestação de contas é você dar ao condômino o direito de, entre aspas, auditar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como? Primeiro, conciliação bancária. Entrou R$2, saiu R$1 na pasta e na conta, está idêntico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, divulgar esta pasta, não um relatório resumido, mas dar ao condômino, franquear ao condômino o acesso a essa pasta. Antes da assembleia, ele ter ali permanentemente o acesso a essas pastas. Quando você, como administradora, adota essa postura, você já resolve a maior parte dos problemas, porque você dá ao condômino a capacidade de fiscalizar full time as finanças daquele condomínio. Então, conta própria e publicação irrestrita ali da pasta de prestação de contas inteiro teor. Isso ajuda muito na nossa vida como administradores de condomínio, ajuda demais. Doutor Rodrigo, aproveitando a sua fala, a Gabriela Vasconcelos faz uma pergunta. A reprovação de contas na Assembleia ocasionará qual medida judicial? Poderia falar um pouco sobre isso, por gentileza? Então, na prática, vamos falar de prática, né? Por isso que eu falei, muita cautela com essa questão de reprovou as contas. Reprovou, mas por quê? Se a reprovação de contas indica o problema, vamos enfrentar o problema. O que pode ser? O condomínio pode ter que ajuizar uma ação de exigir contas, ou contra a síndico, ou contra a administradora, a depender do modelo de gestão. Às vezes não cabe ação de exigir contas, porque as contas foram prestadas, mas não estão eficazes, aí às vezes é uma ação de reparação de danos.
de ressarcimento ou qualquer coisa do tipo. Às vezes, você não tem nem elemento para exigir contas, nem elemento para reparação de danos. O caminho é uma auditoria. Então, assim, são vários fatores. Por isso que eu sempre oriento as nossas equipes que fazem assembleias, a nossa orientação do nosso corpo jurídico lá da empresa, do nosso corpo, da nossa diretoria vamos por uma assembleia de prestação de contas. Primeiro, transparência total com o condômino. Deixe o condômino ter condições de votar. Mas, sugira uma motivação na reprovação. Diga, eu reprovo porque eu não tenho elementos suficientes, ou eu reprovo porque tal despesa não está devidamente comprovada, eu reprovo porque eu tenho dúvida, eu reprovo porque eu sou condômino e não foi me franqueado acesso às pastas. Então, quer dizer, depende do motivo. Então, as saídas podem ser as mais diversas. E por isso que eu digo que a transparência resolve a maior parte desses problemas. Hoje, eu tenho lá na nossa estrutura, pouquíssimas discussões sobre prestações de contas. Pouquíssimas, raríssimas. E antes era muito mais intenso isso. Por quê? Porque antes você mandava o resumo para o condômino e a pasta para o síndico, /conselho. E já de alguns anos para cá, a gente começou a adotar o sistema de pasta 100% digitalizada e o condômino com usuário e senha dele tem acesso ao inteiro teor da pasta. A conta é própria do condomínio e ele consegue fazer auditoria. Quer dizer, isso diminuiu a incidência de discussões, dúvidas ou coisas do tipo há muito. Porque a depender, a saída numa reprovação de contas pode ser das mais diversas. Então é bem complicado, bem complexo. O tema gera polêmica, viu? Posso já aproveitar aqui, só uma perguntinha aqui bem rápida também, não sei como que tá nosso tempo, mas uma dúvida que, vamos dizer assim, uma polêmica que nunca vai terminar. Pensando aí do aspecto da previsão orçamentária, eu gostaria de ouvir dos dois. Funcionários terceirizados, funcionários orgânicos, muito se discute do ponto de vista do valor, mas a gente sabe que tem diversos outros fatores. A questão da fiscalização do trabalho, funcionários preparados e assim por diante, até mesmo responsabilidade em eventual problema que vier a acontecer. Mas gostaria que vocês fizessem algumas considerações, começando pelo Dr. Rodrigo. Como tem sido vista essa situação em termos de previsão? Vamos lá. Você tem um funcionário orgânico em que você tem ele submetido a um sindicato, sindifícios, com várias exigências ali legais em termos de piso salarial, vale transporte, vale refeição, cesta básica. O sindifícios hoje, pelo menos aqui em São Paulo, tá pesado. O funcionário orgânico hoje, ele custa mais caro que o terceirizado. Incrível. Você conseguiu chegar a um ponto de que o funcionário orgânico custa para o condomínio mais caro que o terceirizado, salvo algumas exceções, algumas empresas que têm um valor aí um pouco fora. Primeira coisa, eu acredito muito na terceirização, acredito muito. Eu acho que ela é o que facilita a vida do síndico. Porque eu digo que gerir o patrimônio do condomínio não é difícil. Gerir as pessoas, aí mora o desafio. E quando o síndico tem o desafio de cuidar da portaria, porque o funcionário faltou, quando o zelador pisou na bola, o faxineiro, ele fica com um trabalho dobrado, porque ele não tem uma terceirizada a quem reportar. Então eu gosto muito do modelo de terceirização, mas eu sempre digo que o condomínio não pode entrar enganado nesse modelo de terceirização. Então na previsão orçamentária, ele precisa levar em conta que a responsabilidade dele será subsidiária no mínimo. Então, quer dizer, a previsão orçamentária, na minha opinião, precisa ter ali uma gordura para... A terceirização custa R$40 mil por mês, coloque lá 42, coloque 44, às vezes 5 ou 10% a mais, para você ter uma gordura, porque a chance de você ter uma responsabilidade trabalhista, caso a empresa negligencie, é enorme, né? É real, é concreta. Então, se o condomínio tem a consciência de que ele é responsável subsidiário pelas obrigações trabalhistas, eu sou hiper favorável à terceirização, mas a previsão orçamentária deve ter essa gordurinha. Rodrigo, eu não entendi por que a fatura da terceirizada é 40 mil e está colocando 42. Estamos prevendo 5% de gordura, por quê? Ao longo ali do ano, pode ser que a gente tenha alguma responsabilidade. E se não for, essa sobra pode ter um destino ali decidido pela própria Assembleia. Mas eu gosto muito do modelo de terceirização porque facilita a vida do síndico. Eu conheço síndicos que sofrem barbaridade com funcionário orgânico e sai mais caro. Entendi. David, do ponto de vista aí da questão do orgânico, às vezes esse ponto de sofrer
Às vezes porque o funcionário já está há muitos anos e você não consegue viabilizar ali eventual rescisão. Como que a gente resolve esse problema aí no dia a dia? Existe alguma fórmula para a gente tentar, ainda que seja orgânico, a gente imaginar uma solução para esse tipo de problema, da mesma forma como a gente tem uma certa liberdade quando a gente tem uma empresa terceirizada? Então, eu sigo a mesma linha de raciocínio do Rodrigo, né? A terceirizada ela é bem-vinda. Hoje temos até agora um novo nicho, que é a portaria virtual, que reduz aí 40%, né, por cento ou mais, né, desse custo, né? E conforme ele falou, isso acaba por tirar uma carga, né, de responsabilidade ou de horas ali que o síndico vai controlar, por exemplo, folguistas, né, ou escala de funcionário, reposição se um funcionário faltou, por que faltou, né, está doente, né? Então, todas essas coisas é levado em consideração nessa questão da terceirizada, né? E na questão do orgânico existe muito essa dificuldade, né? Por exemplo, um zelador ficou aí anos e anos no condomínio, e agora o condomínio ele está com caixa apertado, né? Ou às vezes o funcionário ele não presta o mesmo serviço que ele prestava anos atrás, né? Você precisa rescindir com esse funcionário, mas não tem caixa. Aí novamente entra a terceirizado, né, que hoje geralmente já estão se fazendo isso em contratos, né, de absorver essa rescisão e diluir durante o contrato da terceirizada, né, geralmente tem se feito muito isso, né, para ajudar os condomínios a lidar com essa situação, né, de funcionário orgânico, né, e a tendência, eu vejo de mercado que a tendência é terceirizar os funcionários, salvo algumas exceções de alguns condomínios, por exemplo, precisa ser levado em consideração o perfil de cada condomínio. Algum condomínio tem pessoas mais de terceira idade, precisa realmente ter uma pessoa ali, já não vai contratar uma portaria remota 100%, né? Precisa de uma pessoa ali dando uma assessoria a mais, né? O plus, né? Para aqueles condôminos. Então, tudo são critérios, coisas simples, mas que significam bastante, né? Doutor Rodrigo, e seria, vamos dizer assim, no caso do funcionário orgânico, a solução um fundo de rescisão, conscientizar o condômino de que a gente não pode ficar preso a uma situação de um funcionário que às vezes por um determinado tempo, por uma causa por uma rescisão muito cara, a gente tem que começar a conscientizar o condômino dessa importância desse fundo de rescisão para que a gente tenha essa mobilidade? Fundamental que a previsão orçamentária preveja isso, sim. Eu vejo isso como fundamental, porque eu já vi o que o David disse, muitos condomínios escravizados com o funcionário, não conseguem mandá-lo embora. O funcionário está deitando e rolando, faz o que quer, e o condomínio não tem caixa para mandar embora, porque não previu isso. Então, você imagina assim, vamos colocar, vou fazer um arredondamento aqui, mas vamos imaginar que o funcionário tem uma remuneração, um salário base de R$2.000. E aí ele vai ter um custo de 13º, ele vai ter um custo de férias, mais um terço, ele vai ter um custo do fundo de garantia rescisório, aviso prévio em caso de demissão, às vezes reflexos de horas extras ou intervalo intra-jornada, porque às vezes o porteiro não consegue tirar o horário de refeição. Quer dizer, você tem lá uma série que eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de supostos impactos. E às vezes o condomínio não consegue de jeito nenhum suportar com essa rescisão de uma vez, né? E não consegue, não está pronto. Então uma previsão orçamentária, ela precisa não só prever essas verbas todas, porque essas são previsíveis. Eu consigo prever 13º, eu consigo prever férias, eu consigo prever um aviso prévio, por mais que o aviso prévio possa flutuar, aí dependendo do tempo de casa que ele tiver, mas eu preciso sim ter em mente de que eu devo ter um fundo lá para essa rescisão. Talvez o próprio fundo de reserva consiga fazer essas vezes. Você precisa entender qual que é o modelo de gestão que o condomínio quer ter. Eu já vi condomínios que falam, não, o fundo de reserva nós vamos usar para isso. A convenção já prevê que o fundo de reserva vai ser usado em caso de desligamento de funcionários. Quer dizer, vai depender da convenção, vai depender da ata que discutiu o orçamento. Mas assim, o fato é, o condomínio precisa levar em conta isso, essa gordura, essa despesa, porque ela vem e são 10 dias para pagar a rescisão, hein, síndico? Então... O tempo é pouco, né? O tempo é pouco. Hoje nós temos essa oportunidade de criar fundos conforme as necessidades, né? Então, eu acredito que
você citou bem uma boa dica, né? Uma ótima dica é criar esse fundo mesmo de rescisão, né? É claro que se o condomínio ele tem condições financeiras para isso, né? De se criar esse fundo e se aprovar, né? O que vemos na prática hoje em dia é que já é difícil ter o fundo de reserva, né? Criar o fundo de reserva. A gente falou agora há pouco do teto do fundo de reserva. Parabéns para os condomínios que chegam nesse teto. Porque hoje nós vemos que está difícil, né? A situação econômica hoje não é fácil. Então a gente Mas vê daí, as possibilidades, né? quando eu falo em criar fundo ou prever, eu digo na gordura dentro da própria previsão ordinária e não criar uma subverba, porque isso daí também pode onerar demais. E a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: não adianta o papel aceitar tudo. A gente pode criar previsões orçamentárias mirabolantes. A questão é, passa na Assembleia, os condomínios aceitam, né? Então é um caminho árduo. Né? Antigamente nós tínhamos muitos condomínios que a gente percebia que o próprio 13º era feito rateio ali nos últimos meses ali para poder suprir. E vamos dizer assim, isso aí a gente acabou evoluindo. Acho que as administradoras em si, cada vez mais eles venderam a ideia de que a gente tem que dividir isso em 12 meses para que fique o mais fácil para todos. Então acho que vai ser um processo de evolução. Acho que o importante é fazer o que o Dr. Rodrigo falou. A gente só não pode estar numa situação enganada. A gente só não pode estar numa situação onde que a gente imagina que aquilo estaria resolvido daquela forma. Ah, não, eu quero funcionário orgânico? Tudo bem. E é bom a gente fazer essa análise do ponto de vista o que é um funcionário orgânico, quanto ele custa, lembrando tudo que foi dito aqui, 13º, férias, 1/3, até mesmo questão de uniforme. Às vezes a pessoa cursos que são necessários, que normalmente quando a gente tem uma terceirizada, a gente tem pessoas ali que têm, vamos dizer assim, cursos técnicos, eles estão se aperfeiçoando. Então, se nós colocarmos aí todos esses custos do lado de cá também, inclusive o fundo, para que nós possamos fazer essa rescisão, de fato a gente vai encontrar aí números semelhantes demais. Eu acredito que trabalhando com cenários, né? Eu acho que cenários, projeções e provisionamentos. Eu acho que essa é a lição de casa, né? Criar cenários, né? Mostrar eles para os moradores, ó, esse cenário que vocês desejam, o que é o ideal para o condomínio, funciona desta forma, né? E passar todos os prós e contras, né, daquele cenário. Fazer as projeções financeiras, né? Mostrar para eles gráficos, hein? Eu acho que isso tudo visualmente fica mais fácil de entender, não só números, né? Números confundem muito, né? Então, mostrar os gráficos, projeções e provisionar as despesas, né? Sempre, esse é um termo técnico aí contábil, né? Mas o provisionamento também é essencial. Você, se vai ter uma despesa, por exemplo, seguros, né? Então, a gente cria uma conta. Pode até criar uma conta contábil lá, provisionamento, e você vai abatendo conforme mensalmente. Então isso é muito interessante para o condomínio, para a vida financeira do condomínio. Horácio, só para vocês imaginarem, nós falamos assim, chama uma empresa para implantar portaria virtual no seu condomínio. A primeira coisa que ela vai dizer para você, olha, vai reduzir no mínimo 40% o seu custo. Não é isso que dizem? É essa média, né? Mas a importância de uma previsão orçamentária bem ajustada. Um exemplo. Aí você tem um AVCB que vai vencer daqui 3 anos. E você implantou a portaria virtual e você está economizando 40% no seu orçamento. Hipoteticamente, são números hipotéticos. Quando você for renovar o AVCB daqui 3 anos, quando o Corpo de Bombeiros vier fazer uma nova vistoria, ele vai dizer, uau, vocês não têm portaria. A portaria não existe mais. Então agora a gente precisa de um alarme de incêndio em cada andar. Quanto custa isso? Então, eu vejo muito condomínio, não, vamos reduzir. E não coloca na previsão orçamentária todos os gastos adicionais que aquela redução de custo gera. Porque até para reduzir custos você tem gasto. Para mandar o funcionário embora, para implantar um sistema de incêndio adequado a um condomínio que não tem portaria física, presencial. Quer dizer, olha o perigo de nós termos uma previsão orçamentária deficiente. Aí você chega pro condomínio e fala, ó, legal, reduzir 40%. Aí daqui a pouco você fala, então, a gente precisa ratear agora 50 mil reais, 100 mil reais para instalar alarme nos andares, porque a gente não tem porteiro. É isso aí. Bom, pessoal, estamos chegando ao final deste podcast. Como o Dr. Thiago falou, isso dá muita
muito pano para manga, né? Dá para a gente ficar aqui horas e horas comentando sobre isso. Mas em breve teremos aí outros podcasts para tratarmos desses assuntos também. Bom, agora eu quero passar para as palavras e considerações finais. Então, Dr. Rodrigo, por favor, suas considerações. Horácio, em primeiro lugar, te agradecer, obrigado, Empresários Brasil, pelo convite, uma grande honra estar representando o Grupo Rodrigues aqui, um grande prazer estar com o Dr. Thiago, estar com o David, é muito bom estar com vocês, pessoal da técnica aí, obrigado, e estamos à disposição, quiser encontrar a gente lá no @condoempauta, no Instagram. Legal. David? Também agradeço, fico lisonjeado com o convite, né? Espero ter contribuído significativamente aí para essa pauta aqui, esse tema, né? Prestação de contas e previsão orçamentária. E a lição é essa, né? Realmente colocar em prática, né? Não ficar só no conhecimento, porque quando nós colocamos em práticas, é aí que nós podemos dizer que nós realmente dominamos, né? Ou vivenciamos aquilo que aprendemos, né? Então, esse é um conhecimento de qualidade e que todos os síndicos ou até mesmo os moradores, né, estejam cientes para poder trazer aí leveza e harmonia para as ações que acontecem dentro do condomínio. E a DSP está aqui à disposição também, né, para mais podcasts, né? E também a nossa página no Instagram é DSP Admin. Podem seguir lá que nós, ou mandar mensagem, que estamos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre gestão condominial. Ok. Dr. Thiago Natalio. Vamos lá, agradeço aí, Dr. Rodrigo, agradeço o David, com uma enorme maestria, tratou sobre os assuntos de forma muito transparente, de forma muito lisa, de forma muito fácil, fazendo com que as pessoas que nos assistem possam entender, às vezes algo que parecia ser complexo, hoje tenho certeza que ficou muito mais fácil de a gente entender. Agradeço meu amigo Horácio por mais uma vez esse convite, a todos os que estão nos assistindo, os que virão aí a nos assistir futuramente, e deixo meu abraço aqui, as minhas recomendações para que os síndicos possam acessar também Empresários Brasil, onde existe lá uma gama de diversos materiais que sejam no dia a dia acessíveis ao síndico. Então é momento de nós cada vez aprendermos mais. Hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é Empresários Brasil, a gente tem uma internet aberta com podcasts de tudo quanto é algo de assunto que a gente pode imaginar, então a gente precisa aproveitar tudo isso aí. Muito obrigado, meu amigo. É isso aí. E você, síndico, que ainda não se cadastrou em nossa plataforma síndicosecondôminos.com.br, faça já sua inscrição. É gratuito. Lá dentro você terá cursos EAD com certificados, informações. Lá também tem o quiz. Então, se você, síndico, tem alguma dúvida, alguma pergunta, compartilhe com os outros síndicos, deixe lá sua pergunta e todos vão interagir. Então, temos muitas ferramentas lá. Lembrando que ainda temos, acho que 3 ou 4 vagas para a caravana de amanhã, dia 17 de abril, que sairá do metrô Tatuapé em direção à fábrica Ibratim. Você terá conhecimentos de como é produzido uma tinta, como fazer uma restauração de fachada, totalmente gratuito. E dia 27 de abril, nós teremos a rodada condominial com 100 síndicos e 22 especialistas. Você fará o networking real, aquele networking onde você conhecerá e trocará experiência com todos. É fantástico e gratuito para você também. Então acessem síndicosecondomínios.com.br. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, a minha esposa querida, né? Que é a minha parceira, a família, a todos vocês síndicos, o motivo pela qual nós fazemos tudo isso com muito amor e dedicação. E compartilhem esse podcast, compartilhe o YouTube, Empresários Brasil Oficial, né? Inscrevam-se, toque lá no sininho e você receberá informações de todos os outros podcasts. Muito obrigado a todos e principalmente aos meus convidados. É isso aí.